Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo. Vocês pediram bastante para falar sobre o Carlos Carvalhal, né, cara? Primeiro, assim, aquele desavisado, a gente já falou sobre o Carlos Carvalhal. Inclusive aqui foi um dos canais e a gente tem que fazer, né? Tem que se vender, né? A gente tem que vender aqui o nosso trabalho. Nós fomos um dos primeiros canais a descobrir e a falar que o Flamengo estava negociando com o Carlos Carvalhal. O Jorge Jesus pegou as malas, meteu o pé. Quando ele pega a mala e mete o pé, o Flamengo faz aquela trip na Europa. Um dos primeiros nomes do Carlos Carvalhal foi aqui no canal que a gente trouxe. Então já tem um vídeo, a gente já falou sobre ele taticamente. Vou colocar o link aqui pra você. A gente falou, inclusive ele estava no Rio Ave na ocasião. Falamos alguns pontos táticos sobre ele, como ele gosta de estruturar o seu jogo e tal. Vou falar mais um pouquinho sobre o Carlos Carvalhal. É um vídeo até um pouquinho mais conceitual. Tá, um pouquinho mais sobre conceito, a gente vai discutir mais e a gente vai debater, mas vou fazer uma resenha aqui, cara, mais sobre um conceito de jogo do que propriamente sobre uma estrutura tática dentro de campo. Eu estudei bastante nos últimos dias, tem que umas 2 semanas, uns 14, 15 dias, o Carlos, o que ele pensa, como ele pensa o futebol, como ele lê o futebol, quais são os seus conceitos sobre o futebol. O menino e a menina que está lendo agora sobre futebol, que está se interessando agora sobre futebol, pode ser que ele fique um pouco mais preso, né? Ou ela fique um pouquinho mais presa à leitura do 4-4-2, ao 4-2-3-1, ao 3-4-3, ao 5-3-2, fica muito preso aos números, e é natural que tenha esse condicionamento de você ler futebol através de números táticos e aqueles medalhões que vocês veem na televisão, até por desconhecimento, para você não debater ideia, para você não debater conceito, que é algo muito mais profundo. Então, para ficar até algo mais superficial e você, em aspas, meio que intelectualizar o jogo, eles ficam 4-2-3-2, mas isso é apenas números. Como se o jogo de futebol ele fosse um jogo estático, né? Que quando um time joga no 4-2-3-1, ele está sempre no 4-2-3-1. Quando ele está no 4-3-3, ele está sempre no 4-3-3. Nada. O jogo ele vai ganhando novas formas durante o próprio jogo. E até eu pensando nisso, até corroborando com algumas respostas que o Carlos Carvalhal deu, eu pensei assim, cara, vou fazer um vídeo diferente, vamos falar de conceito. Afinal, quando um dirigente quer contratar um técnico, ele não pergunta, mas qual o esquema que você joga? Você pergunta, o que você pensa do jogo? O que ele pensa do jogo, qual o conceito dele, diz muito mais do que o esquema. O esquema ele é mutável dentro da própria partida. Por coincidência, o Carlos Carvalhal falou sobre isso. E por coincidência, naquele vídeo anterior que eu falei pra vocês, que eu trouxe sobre o Carlos Carvalhal, eu falei sobre essa, sem saber do que ele pensava, eu falei que ele era muito flexível, que o seu time era muito flexível à formação tática, mas aí acabei comprovando com esses 14 dias aí que a gente está lendo sobre o Carlos Carvalhal. Ele é um cara muito bem visto em Portugal, me estranha inclusive ele não ter tido nenhuma oportunidade ainda no Porto e no Benfica, né, os times de maior apelo em Portugal, mas o que eu vejo, ele é mais que um técnico, né, ele é mais que um mister, assim, na palavra, né, que inclusive usa em Portugal, ele é como se fosse um professor de fato. Ele é um cara extremamente metodológico, ele é um cara extremamente acadêmico, ele é um extremamente estudioso. Ele foi ex-atleta, mas ele não tem nada daquele estereótipo do treinador ex-atleta, principalmente aqui no Brasil. Completamente diferente. É um cara de metodologia científica, é um cara realmente que vê o futebol como aquilo que ele é e já é visto lá em Portugal. Uma ciência acadêmica. Ele é formado, inclusive, em futebol, né, na Escola de Porto, que é uma das referências, Júlio Garganta, por exemplo. Então vamos discutir algumas coisas que ele já falou, separei alguns trechos desse, eu acho que cabe no Flamengo, e a gente acaba entendendo o que é isso, o que esse cara pensa sobre futebol. Fundamentalmente, trabalhamos em função da bola, se está pressionada ou não, se está no corredor lateral ou central. Se a bola estiver pressionada, a linha defensiva deve aproximar, e se a bola não estiver, no mínimo, devemos nos preparar para tirar a profundidade. O que a gente está falando aqui? Bola coberta e bola descoberta. O Carlos Carvalhal é um desses treinadores que trabalha muito disso, né? Inclusive é um termo português que é trazido, né, dessa escola acadêmica de futebol sobre a bola coberta, a bola descoberta, e por isso que quando ele fala, se não estiver pressionada, preparar para profundidade, então é um cara de muito conceito de jogo, até mesmo conceitos defensivos, de posicionamento, estrutura corporal de algum desses jogadores. A gente vê isso no Braga, a gente pôde comprovar isso no Rio Ave. É um cara então que trabalha muito através desse tipo de conceito, que foi um pouco mais traduzido aqui no Brasil com Jorge Jesus. Não é nenhuma novidade, né? Mas pra gente até que eu acho que parecia ser, mas é um desses caras que fundamentalmente trabalham na organização defensiva com bola coberta e com bola descoberta. Um outro ponto. Se o adversário não tem capacidade para pressionar, abdicamos da construir a 3 e possivelmente construímos a 2. No entanto, temos diversas formas de construir para reagir aos constrangimentos dos adversários. É aquilo que a gente tem falado, que é a flexibilização que
quer se basear também naquilo que o adversário não quer que você faça. Então a gente cansou de falar isso também aqui, né? Tu vai sair jogando com 3 jogadores lá atrás, tu faz aquela saída com 3. Aí tá lá, hoje, né? Gustavo Henrique, Léo Pereira, tu chamou o Arão. Pro adversário que só tem um atacante, cara, pra que você tá utilizando 3 jogadores pra sair contra um? O adversário só tem um. É o que ele fala. Trabalha com 2. Se o adversário só tá com 1, trabalha com 2. Você já tá ganhando superioridade. Diversas vezes a gente vê, não apenas no Flamengo, em linhas gerais aqui no Brasil, quando um técnico tem na cabeça que ele vai sair com 3, ele sai com 3, não importa o adversário, não há necessidade nenhuma. Né? Então é um exemplo tático, né, sobre isso que ele acabou traduzindo. Quanto mais partes do exercício, pior é. Um exercício só com finalização é redutor. Deve completar uma situação de perda de bola ou pressão alta. Quanto mais tu partes o jogo no exercício, mais incompleto ele é. Então é aquilo, poxa, vamos treinar finalização, aí você fica apenas treinando finalização, então você está partindo o jogo. Ah, vamos treinar contra-ataque, aí treina só o contra-ataque, você está partindo o jogo. Porque você não traz mais situações dentro do jogo nesta atividade para que tenha realmente, de fato, uma repetição daquilo que é feito durante a partida, do que é feito durante o jogo. Tu vai treinar finalização? Sim, você treina a finalização, mas dentro do exercício de treinar a finalização, você coloca mais uma situação, um pós-perda. Então você faz um pós-perda, rouba essa bola, treinou a finalização. Então é isso que ele acaba falando, para você não ficar partindo, né, fragmentando o jogo de futebol num treinamento em várias partes. É uma forma do que ele trabalha, por isso que eu falo, é um cara muito metodológico. É um cara que tem muitos aspectos do treino, dá muita importância ao treino. Ele já falou, inclusive, algumas vezes que é no início da temporada que você prepara tudo. Porque é ali que o jogador tem que entender o seu conceito do jogo e através da temporada, aí ele fala, até ele citou muito a questão da Championship, né? Ali a segunda divisão do campeonato inglês, que realmente tem um calendário à la Brasil, que é um calendário bem chuto, com muitos jogos. Ele fala que é no início. Então, manda embora fulano, contrata Carvalhal na véspera de uma oitava de final da Libertadores, por exemplo, ano que vem, como a diretoria do Flamengo tem, né, esse modo operandi, né, de contratar um técnico sempre na véspera de uma oitava de final da Libertadores. Nem sempre vai dar certo, algumas vezes deu, mas já viu que o Carlos Carvalhal não, é um cara para início de trabalho, é um cara para janeiro, é um cara de planejamento, por exemplo, não precisa de pré-temporada. Isso aqui chamou um pouco a minha atenção, essa frase que ele fala, parte um pouquinho do princípio do treino e tal, me chamou um pouco a atenção, eu acho que vocês vão entender inclusive o recado. Quando começo a treinar, elaboro a forma como queria que a equipe jogasse. A partir dali, começo a operacionalizar as minhas ideias dentro do campo desde o primeiro dia. Foi estranho para os jogadores, sem dúvida. Tive a felicidade de, na altura de lidar com pessoas com uma cultura avançada, que não me questionaram. Eu acho que lembra, né? Eu acho que vocês vão lembrar de algumas coisas, né? Vão lembrar de alguns capítulos anteriores que passaram pelo Flamengo. Ele fala, inclusive, né, sobre o início dos jogadores já terem um grau de entendimento bacana e que não precisaram questionar. Acho que vai um pouquinho em contramão algumas coisas que a gente tem visto. Então esse é o Carlos Carvalhal. É um cara que pensa o jogo de uma forma bem metodológica, é um cara bem científico de fato, completamente diferente daquilo que os jogadores brasileiros estão acostumados, a mídia brasileira está acostumada, os torcedores, naturalmente, estão acostumados. É um treinador um pouco diferente. A gente pode trazer vídeos de análise sobre o Braga mais pra frente, se tiver uma negociação, pode, mas pensem mais do que isso. Pensem em conceito mais do que a estrutura tática. O próprio Carvalhal fala, implica e fomenta sobre isso. Beleza, galera? Mais uma vez, vou deixar o convite para quem não viu o vídeo do Carlos Carvalhal que a gente faz lá no ano passado, falando sobre as suas estruturas de jogo, inclusive era no Rio Ave, né? Ele estava na ocasião no Rio Ave. Vou deixar o convite para você mais uma vez passar e assistir. Valeu, galera! Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo. Tchau, tchau.